Olá, este trabalho foi desenvolvido por discentes da Universidade Federal do Pará, sendo Arthur Noronha e Raíssa Alves. O nosso trabalho vai estar abordando um estudo de caso sobre as variações sazonais do ciclo de metais vestigiais sedimentares costeiros. Informações sobre o efeito dos hidróxidos de manganês e ferro, sulfeto e matéria orgânica. Começarmos a falar um pouco sobre o artigo escolhido, vamos contextualizar o que seriam nutrientes nos oceanos ou em zonas costeiras. Agora, primeiro, o que são nutrientes? Os nutrientes podem ser classificados como qualquer elemento ou composto químico que seja necessário para o metabolismo de um organismo, sendo elementos essenciais para o crescimento de vegetais marinhos ou organismos fotossintetizantes. A sua principal fonte de reposição destes elementos são as bactérias e a drenagem continental. Os nutrientes também são fatores que podem vir a ser limitantes para a produtividade primária. Agora, o silício, nitrogênio e fósforo, embora sejam elementos menores, são os que mais apresentam as maiores concentrações dentro destes grupos e são essenciais para o crescimento de plantas e animais aquáticos. Por isso são chamados de macronutrientes. E dentro de nutrientes existem duas classificações, sendo micronutrientes e macronutrientes. Dentro dessas duas classificações, em micronutrientes vamos encontrar ferro, zinco, cobre e manganês. Em macronutrientes vamos encontrar o nitrogênio, o fósforo e o silício. Agora, em relação aos macronutrientes na água oceânica, vamos perceber que eles são componentes fundamentais da alimentação de determinados organismos. E a água do mar é um meio cujas propriedades vão ressaltar a interação de fatores físicos, químicos, geológicos, biológicos e meteorológicos, que estarão afetando diretamente nos macronutrientes também. As plataformas continentais, elas costumam ser mais enriquecidas em macronutrientes em comparação aos oceanos abertos, e isso está ligado à maior proximidade com o continente. Ou seja, é justamente a questão das interações desses diversos fatores. Os elementos químicos, eles possuem particularidades e, consequentemente, uma diferenciação do seu comportamento no ambiente marinho. Por isso, a composição da água do mar ela pode ser dividida em grupos, sendo sólidos particulados, gases e coloides. O artigo vai estar retratando núcleos de sedimentos que foram coletados sazonalmente para estudar a variabilidade dos perfis de profundidade dos traços de metais dissolvidos em relação aos principais marcadores de diagênese. Essas frações de sedimentos sólidos elas foram analisadas por extração químicas seletivas e por modelagem de sua especiação química também. O que é válido ressaltar entre a introdução em materiais e métodos é que essas amostras foram coletadas na Baía de Toulon, localizada na costa mediterrânea francesa. E essas coletas ocorreram em uma situação semi-fechada, com maré baixa, com uma entrada intermitente de água doce, além de altas atividades antrópicas no local também. A amostragem ocorreu em 3 estações específicas que estão destacadas na figura 1, sendo elas 3B, 12 e 15. E após a obtenção de dados, foram feitas análises do sedimento, da água potável e da água do mar, e também foram feitos cálculos depois. O estudo confirmou o elevado estado de multicontaminação da Baía de Toulon. Um tratamento estatístico multivariado, utilizando uma PCA, aplicado a um conjunto de dados de 33 variáveis químicas em 130 amostras, destacou diferentes grupos de comportamentos comuns, elementos marinhos, terrestres e contaminantes. Também uma classificação de 54 estações para superfície, sedimentos e núcleos de sedimentos de 50 centímetros de interface.
O estoque total de biodisponível de oligoelementos, prata, cádmio, cobalto, cobre, níquel, chumbo e zinco em sedimentos superficiais foram revisados, avaliados, ilustrando uma potencial preocupação de tal compartimento, contaminação para o ecossistema. Os elementos foram encontrados em maior quantidade próximos ao ponto 12, onde era a antiga base da Marinha Submarinos, o que justifica o fato, pois a mesma teve uma grande atividade durante a Segunda Guerra Mundial, o que causou diversos depósitos e alterações nas variáveis químicas do local em específico. Como visto nos gráficos apresentados, o ponto 12 apresenta altas concentrações de todos os elementos em toda a coluna d'água, ao contrário dos outros que retêm uma porcentagem na camada mais superficial ou vão degradando ao longo da coluna d'água.